seja convosco, irmãos. Vamos novamente retomar nosso estudo bíblico sobre as 7 dispensações. E hoje nós vamos estar abordando um pouco sobre a segunda dispensação, né? Que foi a dispensação da consciência. E também vamos estar falando um pouco sobre o período da segunda aliança, né? Da terceira aliança, mas a segunda principal aliança, né, que Deus faz com o homem, que foi a aliança com Noé, né, a aliança noética. Deus, então, quando Adão e Eva saem, né, do jardim do Éden, vem a condenação, e esse é o período em que a consciência do homem, então, o homem passa a ouvir a voz do Senhor em sua consciência, a ter a consciência do bem e do mal. A voz do Senhor, a presença de Deus, como era no jardim, já não é mais a mesma. O homem já não podia estar na mesma glória que Deus estava, pois o pecado o afastou, rompeu a sua aliança com Deus, como era no Éden. Seguindo, então, Gênesis 3 fala sobre o tentador, né? A figura do tentador. Apocalipse 12, 9 e Apocalipse 29 fala um pouco sobre esse tentador tido como a serpente, né? Ali, o apóstolo João fala que viu que o antigo dragão, ele foi preso, a antiga serpente. E essa antiga serpente, né, que é falada em Gênesis 3, do 1 ao 4, ela foi a figura de tentador de Eva, que os enganou, né, que o inimigo, né, o maligno, influenciou através daquela serpente para enganar a Eva, né? Se a serpente era simplesmente influenciada pelo maligno ou se ela era uma positiva materialização dele, nós não sabemos, não temos certeza, mas não restam dúvidas que a antiga serpente é Satanás, né? E é também o dragão descrito nas escrituras em Apocalipse, que virá como anticristo, certo? No fim dos tempos, o anticristo, né, será também o dragão e será também a antiga serpente, a qual enganou a Eva. Interessante, né? Então, nós falando sobre o pecado original do homem, né, a queda do homem, as consequências dessa queda, para que a gente possa entender o período, né, da dispensação. Você pode dizer assim, de quem que é a culpa, né? Será que foi do tentador? Será que foi de Eva? Muitas vezes é colocado sobre Eva toda essa culpa e colocada sobre Adão. E mais à frente, né, eu acredito que vocês tenham visto o primeiro vídeo sobre a dispensação da inocência, onde Deus dá uma missão a Adão, que ele cultivasse, preservasse o Éden. E ali está muito claro de que Adão tinha essa responsabilidade de cuidar, porque havia, né, a gente só cuida daquilo que pode correr risco, que pode correr um perigo. Você tem um anel, né, uma peça preciosa de vidro, né, uma peça que você goste muito, você preserva, você guarda no lugar para que não quebre, para que não se desmanche, para que não seja perdido. Deus, ele dá essa responsabilidade a Adão para que ele cuide, né, cultive, preserve, zele pelo jardim do Éden. E daí você pode dizer, de quem é a culpa? Então a culpa é de Adão? Podemos dizer que a Escritura fala, né, Apocalipse, Paulo também fala de estarmos atentos para que a antiga serpente não nos engane, né? Eu vou conferir aqui o versículo que fala isso, que a antiga serpente não nos engane como enganou a Eva, né?
Ou seja, a culpa não é do homem, né? A culpa realmente é da serpente, porque ela enganou a Eva. Ela foi culpada. 2 Coríntios 11:3 fala assim, Paulo, ele nos alerta, né? 2 Coríntios 11 fala assim: pois tenho verdadeiro ciúme de vós, diz o Senhor, e esse zelo vem de Deus, pois vos consagrei em casamento a um único esposo, está falando de Cristo, a fim de vos apresentar a ele como virgem pura. Entretanto, receio que, assim como a serpente enganou Eva com sua astúcia, também a vossa mente seja de alguma forma seduzida e se afaste da sincera e pura devoção a Cristo. Porquanto, se alguém vos tem pregado um Jesus que não é aquele que ensinamos, ou se recebeis um outro Espírito, que não é o Espírito que eu creio, terdes recebido, olha só o que Paulo está nos alertando, ou ainda um evangelho diferente do que tendes abraçado, a tudo isso, né? Ele fala, eu vou abrir um pouco mais aqui, ele fala para nos advertir, né? Que é para nós tomarmos cuidado. Olha lá. Porquanto, se alguém vos tem pregado um Jesus que não é aquele que ensinamos, ou se recebeis um outro Espírito que não o Espírito que creio, terdes recebido, ou ainda um evangelho diferente do que tendes abraçado, a tudo isso, muito facilmente tolerais. Contudo, não me julgo em cada inferior a esses eminentes apóstolos, pois ainda que não use de eloquência oratória, no entanto, não me falta conhecimento. Em verdade, nós vos temos dado isso em todo tipo de situação. Ou seja, Paulo está advertindo e dizendo: eu posso não ser o homem mais eloquente, eu posso não estar trazendo com tanta, né, usando de uma forma tão eloquente para falar com vocês, mas o que eu tenho para dizer para vocês é que vocês se mantenham puros na doutrina que eu vos ensino, na palavra, no mesmo espírito, no mesmo evangelho que me foi apresentado, porque virão falsos cristos, falsos evangelhos, né? Paulo, mais à frente, no capítulo de Coríntios, ele fala que virão falsos mestres que falarão, que darão comichões aos ouvidos, né? Pregando em parábolas. Então, ele fala que tudo isso pode ser enganoso, pode ser um instrumento da antiga serpente, que é Satanás. Que nós vemos no capítulo de Apocalipse 12:9, que o pecado da desobediência foi sim influência do maligno, que é a antiga serpente. E a ele foi condenado o inferno. A ele e a seus anjos caídos foi condenado, não para o homem. O inferno não foi feito para o homem, né? As escrituras falam que o inferno, a condenação, ela foi criada para Satanás. Porém, por causa da desobediência, por causa da iniquidade, do pecado, da queda do homem, ele será julgado. Por quê? Porque Jesus veio para nos trazer salvação. Só que se nós não aceitarmos a Cristo como nosso Senhor e Salvador, nós seremos sim condenados. Porque o pecado, ele leva à morte, ele é a sentença, né? O pecado, ele atrai a morte, ele nos afasta, ele nos desliga do Senhor. Mas em relação a essa culpa, né? De quem é a culpa? Foi sim da serpente, foi sim do maligno de Satanás, né? Como falei, e você pensa assim, né? Por que Deus fez o homem com a capacidade de pecar? Podia haver criatura moral sem capacidade de escolher? Será que Deus faria um homem, né? Por que Deus criou o homem com essa natureza, né? Com essa natureza moral tão pura, mas também com a capacidade de escolher, né? O livre-arbítrio, a nossa força de decisão, a liberdade, ela nos foi dada como livre-arbítrio de escolha,
porque Deus ele não quer robôs. Ele quer sim um coração que o ame e que o sirva verdadeiramente. Então a liberdade ela é dada ao homem como um dom de Deus. E essa liberdade nos traz sim a capacidade de pensar, a liberdade de refletir, de escolher, de ter a consciência, né? Hoje nós vivemos no tempo da dispensação da graça, mas nós temos a consciência do que é o bem e o mal, e isso se chama moral. Hoje, né, nós ensinamos na escola ética e moral para as crianças, para que elas possam ser bons cidadãos, mas isso é baseado no quê? Nas escrituras, na palavra de Deus, nos mandamentos do Senhor. A nossa sociedade, ela está pautada nos princípios de Deus. E todos, para que possamos ser bons cidadãos, precisamos seguir esses conselhos, essa instrução, essa lei, essa norma, certo? Existem aqueles que corrompem as normas, que desmoralizam as normas, que não as seguem realmente. Isso, né, nós vamos estudar ali nas ferramentas do cristão. Existe sim tipos de pessoas que acabam, a queda do homem fez o homem, né, existir tipos de pessoas que foram decaindo com o pecado natural. Você pode perguntar assim, né, falando um pouquinho sobre o homem. Deus não sabia que o homem haveria de pecar? Deus consciente, onisciente, onipresente, sim, ele previu sim as terríveis consequências disso e também previu seu resultado final. Sofremos e tomamos a sofrer e indagamos sem atinarmos, né? Porque Deus fez o mundo assim um dia, porém, depois de tudo haver chegado em plena realização, né? Nosso sofrimento acabaria e todos os enigmas da terra, todos os enigmas do homem haveriam de acontecer por causa da desobediência. Ou seja, né, aqui no estudo que eu estou lendo, preste bastante atenção. O homem pecou e trocaram a sua inocência por uma consciência acusadora. Né? A gente vai estudar um pouquinho nesse primeiro ponto aqui do estudo sobre o tentador, o homem e a mulher, e quais foram as consequências do seu erro, né? O tentador, Satanás, a antiga serpente, ele foi condenado a ficar preso, né? A ser lançado, ser destruído, né? Na sétima dispensação. Quando o milênio chegar, quando o Senhor Jesus voltar pela segunda vez com a sua igreja. A ele foi declarada a sua sentença. E ao homem e à mulher também foi declarada a sentença sobre eles. Porém, o Senhor, como ama a humanidade, ele nos decidiu resgatar, nos religar, porque nós somos a obra-prima do Senhor. Ele nos criou para a sua glória, para a sua adoração. Mas o homem e a mulher, eles decidiram, pecaram e trocaram a sua inocência por uma consciência acusadora. Então o homem teria que lidar agora com a ignorância por um conhecimento do bem que tinha desprezado e do mal que não podiam remediar, ou seja, o homem não percebia que ele já tinha toda a consciência que ele precisava ter do bem, né? Ao aceitar o pecado, ao aceitar a desobediência, ao ser seduzido pelas palavras de Satanás, eles ignoraram toda a bondade, todo o bem que Deus havia lhes dado, a consciência plena, a virtude plena, a moral plena, porque eles eram seres criados em perfeito estado, né? Eles eram perfeitos. E também tiveram que lidar com um mal que não podia mais voltar atrás, um conhecimento do mal, da maldade, da ira, da raiva, da maledicência, da dor, do sofrimento, que eles já não poderiam mais evitar aquilo.
Então eles tinham agora os seus olhos abertos para descobrir o que teria sido muito mais feliz para eles terem ignorado, né? E quando eles acabam pecando, Gênesis 3:7 também fala um pouco sobre isso, é de que o sentimento da vergonha e da acusação começaram a acusá-los. A culpa, amados, acusa o homem, né? Então, a culpa não era deles, mas ao mesmo tempo eles se sentiam culpados. A culpa os acompanharia para o resto das suas vidas. A humanidade hoje sofre, né? E notamos então que eles tentam buscar uma forma, né, de cobrir a sua nudez, de cobrir a sua culpa, de mascarar, né? Tentaram mascarar a sua culpa. Mas Deus, ele tudo enxerga. Os olhos dele conseguem enxergar tudo, né? Vamos ver aqui, ó. Ao pecarem, seus olhos foram abertos e contemplaram o mal. Gênesis 3:7 fala. A pureza já não era a única encontrada em seus corações, mas também toda a maldade. Se envergonharam do que haviam agora neles, pensamentos, desejos, propósitos carnais, e viram sua nudez. Quiseram cobrir e esconder o que haviam feito. Deus fez túnicas de peles para cobri-los. Ou seja, eles se esconderam de Deus, né? Todos conhecem bem essa parte da história, que essa narrativa ali vai falar o quê? Que eles se esconderam, né? E que eles cobriram de folhas. E eles tentaram, então, se esconder do Senhor, esconder a sua nudez, esconder a sua maldade. Mas Deus, ele consegue enxergar a maldade que há em nós. O salmista vai falar assim: Senhor, sonda-me e vê se há em mim. É como se o salmista estivesse falando o que Adão e Eva não conseguiram ali naquele momento, dizer: Senhor, eu pequei, sonda-me, pode olhar para dentro de mim, pode esquadrinhar bem aqui e ver se não há em mim alguma coisa, algum caminho mau. Por quê? Porque é no coração, as intenções do coração é que nos levarão ao bem ou ao mal. Nós ainda temos o poder de decisão, o poder de liberdade, o poder de escolha. E então, quando Deus fala, né, com Adão, e ele fala, nos escondemos porque tivemos medo, então o Senhor fala, por que tiveram medo? Né? Primeira coisa, né, o medo. O medo, ele nos aprisiona, ele apaga o amor de Deus. Antes eles tinham o Senhor como Pai, né? Pai que nos gera, Pai que nos cria e que nos dá vida, que nos dá existência no sentido de Pai, de Criador. E eles tiveram medo do Pai. E o medo, a palavra do Senhor diz que o amor de Deus lança fora todo medo. E a primeira coisa que nós vemos, um ponto aqui bem interessante do estudo, é que quando Adão e Eva pecaram, os seus olhos foram abertos e eles conheceram o mal. Eles viram que havia algo errado, eles já não eram mais puros, havia um mal neles. Havia toda espécie de maldade, desejos, pensamentos, propósitos, e eles viram que estavam nus. E eles viram o quê? Que eles estavam nus, por quê? Porque aquela vergonha que eles estavam sentindo estava exposta. Eles não conseguiam esconder mais aquilo. Foi aberto os olhos deles. E viram que estavam nus e que talvez Deus poderia ver que havia uma mancha neles também. Então eles tentam encobrir, eles tentam esconder. E a primeira coisa que eles sentem após eles verem o mal é medo, né? Logo após que o pecado entra na humanidade, entra também o medo. O medo, ele é a anulação do amor de Deus. E quando o amor de Deus vem no nosso medo, e a misericórdia do Senhor nos alcançou, e a misericórdia vem em nossas vidas, o amor do Senhor lança fora todo medo. E a próximo passo, né, depois deles terem sentido medo, Deus pergunta novamente para o homem, né? Mas por que tiveram medo? Né? O Senhor, ele
ele poderia chegar e dizer: eu sei o que vocês fizeram, eu sei que vocês pecaram, que vocês me desobedeceram, mas não. O amor do Senhor, ele é tão grande, a misericórdia dele é tão grande que ele nos leva a refletir, amados. Ele nos leva à consciência do nosso pecado. O Espírito Santo, ele nos leva à consciência do nosso erro, ele nos leva até onde nós estamos caindo, ele nos leva a lembrar, né? Ele nos lembra de onde caíste. Então o Espírito Santo, ele nos lembra, olha aqui, ó, bem aqui, ó, lá no passado você fez isso aqui, filho, eu falei para você. E ele mostra, através da nossa consciência, o que nós deveríamos ter feito de bom. E também ele mostra onde nós estamos errando. É o Espírito Santo que nos convence, é o Espírito Santo que nos traz a consciência hoje, né? Então ali, Deus também, o Espírito do Senhor, o próprio Deus estava ali e falou com eles, né? Porque tiveram medo. Então o Senhor levou eles a refletirem sobre a própria condição que eles estavam. E então o homem diz para Deus: porque vimos que estávamos nus e tivemos medo. E Deus novamente pergunta para eles: mas quem disse para vocês que estavam nus? Comeram do fruto que eu disse que não era para comerem? Então o Senhor pergunta, porque ali o Senhor mostrou para eles: olha, viu o que aconteceu, filhos? Deus mostrou o passo a passo, Deus mostrou o caminho, a trajetória até levar aquela condição que eles estavam. E então, né, eles falam que a serpente é que os enganou, e ele fala que foi a Eva que falou que foi a serpente, e então ali o Senhor dá a sentença para cada um dos três, né? E nós podemos ver no capítulo seguinte, né, no versículo falando um pouquinho, né, sobre Gênesis 3, né, o que fez Eva e Adão pecarem. Podemos dizer por que eles pecaram, né? Por que Deus faria um homem, um ser tão perfeito, com a capacidade de pecar? O que a serpente lhes ofereceu, que foi o que o seduziu, né? Podemos pensar assim lá no capítulo de 2 Coríntios 11, né, que Paulo adverte lá os cristãos daquela época a ficarem atentos para que a serpente não os enganasse como enganou a Eva. E você pode perguntar, mas o que a serpente fez? O que de fato ela ofereceu, né? E aqui no nosso estudo, né, nós vemos lá que Paulo vai falar que existem 3 tipos de concupiscência, né? A concupiscência dos olhos, concupiscência da carne e a soberba da vida. Satanás sabia que ele poderia seduzir, porque ele era astuto, ele instigou Eva. E a tentação veio a ser uma investida de Satanás para provocar no coração de Eva cobiça. Ou seja, ele fez ela desejar, ele fez ela escolher o mal, escolher desobedecer a Deus. E ele prometeu a ela, ele fez uma mentira, ele prometeu que elas teriam a consciência de Deus, sereis como deuses, né? E Eva sabia o que estava fazendo, assim como Adão também sabiam. Suas escolhas trouxeram consequências à humanidade e à terra como eles nunca viram antes. E a própria serpente foi condenada por ter sido instrumento de engano. E aqui eu faço uma ressalva, né, para as nossas vidas, né, um ponto importante, que notamos que a primeira consequência do pecado foi a vergonha que eles tiveram em encontrar-se com Deus, ao ponto de fazerem aventais, a Bíblia fala, Gênesis 3, 7. E Todo-Poderoso, ele fez peles para eles vestirem, né? Não fala exatamente que tipos de peles, se eles tinham um corpo de luz, um corpo de glória. Deus coloca essa pele carnal, física, que material, que perece, que corrompe.
Se Deus matou um cordeiro, né, já ouvi muitas pregações dizendo que Deus matou um cordeiro e vestiu eles de peles, né? Nós não sabemos exatamente isso, né? Mas o que nós sabemos é que o homem sempre vai tentar esconder a sua vergonha, a sua culpa, a sua dúvida, o seu pecado, mas que do Senhor nós não podemos esconder. E Paulo, ele fala assim, que nós precisamos cuidar, né, para que nós estejamos longe das concupiscências da carne, né? O que é as concupiscências da carne? Tudo que é desejável pela nossa carne, todo tipo de engano. A nossa carne, infelizmente, ela milita contra o espírito. Ela não quer que o nosso espírito seja próximo do Pai. A carne, ela busca se satisfazer. E a concupiscência dos olhos, né? Aquilo que é agradável aos olhos, e a soberba da vida. Não podemos esquecer que Satanás, ao enganar a Eva, ele fez algumas promessas enganosas para ela, né? Ele distorceu o que realmente era o significado do pecado. Isso é uma coisa muito importante para a gente estudar nesse estudo que ele apresenta, né, para nós, é que precisamos cuidar com o que é a aparência do mal. Porque Satanás sempre vai tentar distorcer o que realmente é. Ou seja, ele sempre vai tentar seduzir e enganar para que o pecado não pareça pecado. Para que aquilo que é engano, que é confusão, ele não seja confusão. E ele vai gerar, a primeira coisa, ele vai gerar dúvida. Olha só o que ele falou para a mulher. Gênesis 3, do 1 ao 6. No versículo 2 fala assim: Respondeu a mulher à serpente: Podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: Não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: Certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus. Serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia-lhe agradável ao paladar, né? Ele enganou a mulher. Muitos falam ali que ela disse, né, que Deus falou que não poderiam tocar na árvore, né? Então, talvez Deus falou sim, né? Acredito que ainda ela não tinha o pecado, ainda não tinha o engano, então, assim, não cheguem perto, não fiquem perto da aparência do mal, nem toquem naquilo, né? Nem desejem, porque ela é o que? O pecado, ele é atraente aos olhos, ele é atraente ao paladar, e Satanás, ele foi seduzindo Eva, né? Para que ela se aproximasse da árvore, para que ela tocasse no fruto, e ao tocar no fruto, ela desejou comer. Fala assim, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para ela de obter discernimento. Tomou do seu fruto, comeu e o deu para o seu marido, que comeu também. Ou seja, quando ela fala que Deus proíbe de comer e de tocar também da árvore, Satanás, ele tenta atrair, ele tenta mostrar, através da sedução, do engano dele, de que o pecado não é tão errado assim. Mas ele não vai dizer que o pecado é pecado. Ele vai dizer que o pecado, ele traz coisas boas para você. Ele te satisfaz, ele é uma coisa boa. Mente agora, fala uma mentira. Se safa dessa. Ele sempre vai vir com essa conversa mole, né? Meu esposo sempre fala isso, que Satanás, ele vem com uma conversa mole. Ele vem com essa conversa mole, né? Com essa conversa esperta, tentando enganar a Eva. E ele consegue, por quê? Porque ele viu a fragilidade da mulher naquele momento, né? Ele viu a fragilidade da mulher. Ela viu que ela estava sozinha, que ela não estava com Adão, que seria mais fácil de enganá-la.
É interessante isso, né? Porque a mulher, ela representa a igreja. A igreja do Senhor é vista como noiva, como mulher. E Paulo fala: apresentei-vos pura. Não sejam como a mulher que foi enganada por Eva, pela serpente. Não sejam como Eva, que foi enganada pela serpente, que é Satanás. Não andem sozinhas, né? Não ande sozinha, igreja. Anda junto do noivo, né? Anda junto do segundo Adão, de Jesus. Jesus é o segundo Adão. Jesus, ele veio para nos resgatar. Nós precisamos, como noiva, estar sendo todos os dias preparadas, andar junto com ele, falar com ele, conhecer ele, estar próxima dele. E a primeira coisa, o primeiro ponto desse estudo é que Eva estava sozinha, ela estava frágil, ela estava em uma situação, um momento ali que ela estava sozinha e Satanás encontrou a oportunidade para enganá-la, porque ela estava longe de Adão. Adão não estava ali com ela. E podemos dizer, né, que o que aconteceu? Que Satanás conseguiu enganá-la, seduzi-la. E o pecado, ele nunca vai parecer ruim de primeiro. A culpa nunca vai vir antes do pecado. A culpa vai vir depois. A vergonha nunca vai vir antes, vai vir depois. Então Deus, ele sempre nos livra, né? Ele sempre, através do seu Espírito Santo, ele fala conosco: não façam isso. Não façam isso não porque eu não gosto, eu abomino o pecado, mas porque isso vai fazer vocês perecerem. Vai dar uma carta assinada para Satanás levar vocês junto para o inferno. O inferno não foi feito para o homem, o inferno foi feito para Satanás. Por isso que ele quer que o homem peque, que o homem corrompa os princípios de Deus. Porque quando nós corrompemos os princípios de Deus, nós nos afastamos do Senhor e o pecado entra na nossa vida. Por isso nós precisamos viver uma vida santa, uma vida separada, uma vida próxima do noivo, próxima de Jesus, nos passos de que Jesus nos deixou para seguirmos, né? Continuando aqui. E a mulher, ela foi seduzida, né? No capítulo 6, ele fala que quando ela se aproximou do pecado, da árvore, ela viu que, é bonito, né? Esse pecado. Ele é atraente. Nossa, e agora é a hora de eu pecar, entendeu? Agora é assim que o pecado se apresenta. Ele se apresenta como algo bom, algo desejável, a melhor forma de escapar de algo, a melhor forma de se satisfazer. E Satanás sabia. Nós somos carne hoje. Nós somos carne perecível. Nós não temos mais a natureza perfeita que tínhamos no Éden. Eva também tinha. Eva tinha essa natureza. Ela podia ter a decisão de não pecar. Né? Ela tinha nela a decisão de não errar. Já com o corpo glorificado no Senhor, que era naquela época, um corpo de glória, um corpo perfeito, uma essência pura, uma essência, mas ela tinha o livre-arbítrio, a livre decisão. Vamos seguindo aqui. E ela errou, né? E qual foi, então vamos ver agora qual foi a consequência dos erros, né, do pecado, da escolha pelo pecado. Vamos ver aqui. Por causa do seu imenso respeito por livre-arbítrio, Deus, fiel à sua palavra, precisou deixar Adão e Eva colher as consequências de suas ações. E essa foi a morte física e espiritual. E ao serem expulsos do paraíso, Deus se mostrou misericordioso com eles. Pois, se eles comessem da árvore da vida, eles estariam condenados a essa natureza pecaminosa e de escravidão do pecado e do diabo, sujeitos a uma vida eterna de dor, sofrimento e perdição eterna. Ou seja, quando Deus afasta o homem, né, do jardim, a gente pode pensar, Deus foi mal, ele
Deus malvado, né? Às vezes a gente conta as histórias para as crianças e elas falam, Deus foi malvado, né, com eles. E a gente fala, não, Deus foi justo. Porque se ele tivesse permitido que o homem permanecesse lá no jardim, naquele lugar, naquela dimensão de glória, de pureza, se ele tivesse ficado lá, ele teria corrompido ele. Ele teria comido da árvore da vida e a sua dor, seu sofrimento, a sua perdição seria eterna. Então Deus expulsa o homem, né? Eles foram expulsos do paraíso e ele dá a sentença então à serpente. A serpente amaldiçoada fala para Satanás, né? Eu vou abrir ali o versículo. Ele fala à mulher que a sua dor seria multiplicada, lá em Gênesis 3. Só abrir aqui pra gente conferir juntos. Vamos ver aqui. No Gênesis 3, versículo 15, do 14 em diante, fala sobre a sentença de Deus, né? A sentença que Deus deu à serpente, a Adão e a mulher. Então o Senhor Deus declarou à serpente: já que você fez isto, maldito é você entre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens, e sobre seu ventre você rastejará, e pó comerá sobre todos os dias da sua vida. Ou seja, aqui Deus estava dando uma sentença para o animal, né? Para o animal que deixou Satanás entrar nele, para a serpente como animal. E aqui no versículo 15, na parte B, digamos assim, Deus dá a sentença a Satanás, porque ele fala assim: porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Aleluia. E ele lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Aqui está falando sobre Jesus. Ao mesmo tempo que Deus permite que o homem e a mulher sejam condenados por causa da sua desobediência, Deus ali já profere a primeira promessa de salvação do homem. Ou seja, de que através da mulher, daquela que foi enganada, viria o descendente dela, né? Cristo, o Salvador, e ele lhe feriria a cabeça, e ela lhe feriria o calcanhar, ou seja, mesmo ele ferindo a cabeça de Satanás, né, derrotando o dragão, ele feriu o Senhor Jesus na cruz. Jesus teve que vir na terra e morrer em nosso lugar para nos salvar. E ali no capítulo 15, no versículo 15 de Gênesis 3 fala sobre a primeira promessa de salvação que Deus fez ao homem. No versículo 16, então, fala assim: a mulher, ele declarou: multiplicarei grandemente seu sofrimento na gravidez, com sofrimento você dará à luz a filhos. Seu desejo será para o seu marido e ele a dominará. E ao homem declarou: visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore da qual lhe ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa, com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. A terra lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se de plantas do campo. Com o suor do teu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó, e ao pó voltará. Tremendo isso, né? Deus, ele ali então declara a sentença à mulher, né, que ela geraria filhos com sofrimento. Né? A gravidez, que é para ser o momento mais ilustre da vida da mulher, gerar um filho, é um sofrimento. Dar à luz é com dor. E a mulher ficou então subjugada, dominada pelo homem. E o homem, né? O homem, ele vai ter que trabalhar, né? Que nem o pastor Sebastião falou, né, na live dele sobre
período da dispensação da consciência, o homem vai ter que correr atrás do pão, né? E essa foi a sentença dada ao homem, né? À humanidade. Mas não é o problema, eu não acredito que seja plantar, colher, né? Mas o pior de tudo isso é por quê? Porque quando lá no primeiro estudo nós vimos, quando Deus deixou o jardim, Adão já cultivava o jardim, né? O que foi o problema para Adão é que a terra foi maldita, a terra foi amaldiçoada por causa de Adão. E a terra então brotaria nela tudo que fosse dificuldade, amados, nessa terra, dificuldades para o homem. Ali está simbolizando através de espinhos, de ervas daninhas. E isso mostra-nos que hoje todo o sofrimento da terra foi por causa do pecado. Todo o sofrimento que existe na terra é por causa do pecado do homem, do erro do homem. Porque o homem vem cada vez mais decaindo e esse sofrimento vem aumentando. Certo? Vamos seguindo então. Os elementos da aliança adâmica são os seguintes. Primeiro ponto, a serpente foi condenada porque deixou-se ser instrumento de Satanás e foi amaldiçoada. Segundo ponto, a primeira promessa foi dada à humanidade de um redentor. Satanás seria condenado. Gênesis 3:15. A condição da mulher foi mudada em 3 sentidos. Gênesis 3:16. Concepção multiplicada, maternidade ligada ao sofrimento e sujeição ao homem. Gênesis 1, do 26 a 27, fala que o Senhor tinha criado a mulher para ser uma auxiliadora, idônea, para ajudá-lo. E a partir de então ela passaria a estar debaixo, subjugada por ele. Ele teria domínio sobre ela. Interessante isso, né? Algo para a gente estudar futuramente. A terra foi amaldiçoada por causa do homem. Quinto ponto, o inevitável cansaço da vida. Sexto ponto, o leve trabalho no Éden é trocado por um serviço laborioso. Sétimo ponto, a morte física. Deus, ele então ali também no versículo 19, com o suor do teu rosto comerá o seu pão até que volte à terra. Então, enquanto estivermos vivos nessa terra, teremos que suar o rosto, vivermos correndo atrás do pão, né? Trabalhando. O trabalho, o serviço, ele não seria mais prazeroso como era no Éden, onde ele jogava sementes e provavelmente a terra multiplicava, mas seria um trabalho laboroso. E Deus fala sobre a morte, né? A morte física. E também sobre a morte espiritual. Deus dá uma demonstração que a atitude para com o homem é sempre com o intuito de fazê-lo compreender sua pequenez e dependência, mas jamais deixá-lo de prover. Ou seja, mesmo Deus permitindo que o homem ali, né, viesse a ter aquela sentença, Deus não abandonou o homem. Ao mesmo tempo que Deus estava dando uma sentença para o homem, ele também estava dando uma oportunidade de se reconciliar com ele, de religar-se com ele. E isso foi através de uma promessa, né, que o descendente da mulher feriria a cabeça de Satanás, a antiga serpente, né? E esse foi, né, o primeiro período ali, então, pós Éden, né, que nós vemos então. E a Bíblia não explica por que Deus criou a árvore do conhecimento do bem e do mal. Talvez muitas pessoas já vieram até perguntar, né, já vieram esse questionamento. Mas então por que Deus fez a árvore do conhecimento do bem e do mal se ele não queria que o homem pecasse? A Bíblia diz que Deus colocou ao lado da árvore da vida. A escolha era clara: vida ou morte. Hoje, Deus também põe diante de nós essa escolha. Queremos viver uma vida eterna ou uma morte eterna? Cristo,
ele nos foi colocado no madeiro. E ali está, né, para nós, é motivo de salvação. Ele é o nosso Redentor. Mas ele também expressa a condenação, porque aqueles que não crerem no Senhor estarão escolhendo a morte. Porque quando nós negamos a Cristo, quando nós não aceitamos, por isso que toda vez o Senhor fala, aquele que crer em mim será salvo, né? Esse versículo está lá em João. Deixa eu confirmar para vocês aqui. Aquele que crer em mim será salvo, disse Jesus. Olha só. Mateus 16 também fala que Jesus diz assim, né? Em todos os evangelhos, Marcos, Mateus, João falam que Jesus diz: quem crer em mim e for batizado será salvo. Quem crer em mim não será condenado, disse Jesus, né? O que Jesus está falando para os discípulos logo após dele ter ressuscitado? De que a cruz, a sua morte ali na cruz, assim como a árvore do conhecimento do bem e do mal foi apresentada a Adão e Eva, Deus deu a escolha ou de vida ou de morte. Você pode pensar o que isso tem a ver com a minha vida? Tudo. Porque é em Cristo que nós temos a nossa escolha. Muitos olham para a cruz, para os cristãos, para o Senhor Jesus Cristo e não aceitam a Cristo. E infelizmente eles estão condenando as suas vidas à morte, porque está sendo apresentado a escolha de uma salvação. O Senhor apresentou a nossa salvação. E ela se concretizou em Cristo. E também ali na cruz está a vida, a escolha da vida eterna, né? E para nós finalizarmos essa primeira etapa dessa lição, para nós concluirmos, né? É que o pecado, ele então nos afasta de Deus, mas o arrependimento, aleluia, nos reconcilia por meio de Jesus Cristo. O pecado, ele traz consequências, né? Se nós pecarmos, nós vamos pecar, porque aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Porém, se nós nos arrependermos, esse pecado, nossas vestes espirituais são limpas, nosso coração é limpo, nós recebemos uma nova mente, um novo coração, e todas as vezes que nós nos arrependermos verdadeiramente, o Senhor vai nos perdoar. Porém, o pecado, ele tem consequências, ele não deixou de ter consequências só porque houve o arrependimento. Por isso, é preciso que a gente evite o pecado. É possível. Aquele que é nascido de novo não é mais escravo do pecado. Aleluia. Lá em Romanos fala que o pecado não terá domínio sobre vós. Ou seja, nós não estamos mais condenados pelo pecado. Ele não é mais nosso Senhor. Nós não somos mais escravos dele. Nós somos livres em Jesus. Ele não nos domina. Nós temos novamente a escolha de errar ou não. 2 Coríntios 11:3, né, eu volto a falar aqui na conclusão, que Paulo diz: o que receio e quero evitar é que, assim como a serpente enganou Eva com astúcia, a mente de vocês seja corrompida e se desvie de uma sincera e pura devoção a Cristo. Por isso que Paulo, ele vai sempre falar nas suas cartas que nós precisamos buscar a renovação da nossa mente. Nós não podemos viver uma vida sem propósito nessa terra. Nós precisamos ler a palavra, nós precisamos estudar as escrituras, porque é através dela, dessa água, que é a palavra de Deus, que ela vai nos lavar, que ela vai nos trazer uma mente de Cristo, uma mente guardada nas escrituras. E toda vez que o pecado se apresentar diante de nós, nós vamos lembrar da palavra, o Espírito Santo vai conseguir lembrar em nós de que aquilo é errado, aquilo o Senhor condena, aquilo nos afasta de Deus.
E Paulo fala muito sobre a batalha da nossa mente. Eva, ela não pecou. Eu vou lá e vou pecar e vou comer. Não, Satanás seduziu ela. Ele fez ela pensar que aquilo era bom. Ele fez ela escolher que aquilo era bom. Ele enganou a sua mente. Precisamos estar atentos com o que temos visto, com o que temos ouvido, com o que temos guardado no coração, para que isso não nos leve a pecar, para que a nossa mente não seja corrompida e para que a gente não nos desvie, como Paulo fala, de uma sincera e pura devoção a Cristo, porque o pecado ele nos contamina. Existem pessoas que podem não perceber. Eu pequei, me arrependi, mas a ação dele, a atitude dele já não é mais sincera, né? O ser humano ele tem a tendência a tentar esconder, a tentar camuflar, a tentar colocar as folhas lá para que o Senhor não veja o pecado dele. Por isso, para permanecermos firmes nos dias que estão por vir, o Senhor está nos advertindo hoje. O povo de Deus precisa saber que Satanás é um grande enganador, é um impostor. E para isso precisamos conhecer as estratégias que ele usa, para que nós saibamos como lutar contra ele, para vencer essa batalha com um plano ofensivo de resistência. O estudo fala sobre isso. E qual seria esse plano? O sangue de Jesus. Precisamos sempre lembrar que o sacrifício de Jesus na cruz, ele foi um sacrifício, ele foi a morte do nosso Senhor, ele foi o sangue, ele teve um preço. E nós precisamos dar valor a esse sangue precioso que foi vertido na cruz por amor a nós, que nos redimiu, que nos apagou a nossa culpa. Ele comprou a nossa culpa. Nós estaríamos condenados à morte eterna, mas o Senhor nos comprou. E toda vez que Satanás vir tentar enganar você com um pecado bem familiar, todos nós sabemos aonde nós erramos. Todos nós sabemos onde nós somos pegos às vezes de surpresa, onde nós precisamos nos arrepender, né? Outro dia eu estava assistindo a aula do pastor Manassés e ele estava falando sobre pecados ocultos, né? Sobre quais são eles: a inveja, a mentira, o engano, várias coisas que nós podemos até trazer uma aula específica sobre quais são, né? E como vencer isso, né? Uma vida de oração, uma vida da palavra de Deus, leitura da palavra de Deus. Paulo mostrou-se bastante preocupado por saber que os crentes estavam sendo enganados. Então, várias vezes os advertiu. Em Gálatas 6:7, não se deixe enganar. Efésios 5:6, ninguém os engane. No texto em estudo, o apóstolo esclareceu onde aconteceu o engano da Eva, na mente. Então, o objetivo de Satanás no jardim do Éden era corromper a mente da mulher e a mente do homem. Deus criou os primeiros seres humanos com uma mente perfeita, em plena harmonia com Ele. E o Senhor concedeu-lhes o livre-arbítrio e a capacidade de controlar-se. Olha só, interessante, né? Seguindo aqui. Notemos como Eva foi enganada. Satanás seduziu-a com falsas promessas. O diabo disse para Eva: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. O engano estava na ideia de que ela não sofreria as consequências do seu pecado, não morreria. O medo de Eva não estava em não desobedecer a Deus. O medo dela estava em morrer. Olha só. Como Deus dissera, em vez disso, Eva foi levada a crer que se tornaria tão sábia quanto a Deus. Satanás, ele instigou Eva a ter a consciência soberana. E ele vem fazendo isso com a humanidade, enganando o homem de que ele pode ser mais poderoso, de que ele pode ter todo o conhecimento que ele quiser, que o poder está nas mãos do homem. Olha só, que perigo, né?
e de que não vai acontecer nada com vocês, né? Colocando essa dúvida de que Deus, ele é um Deus que até é egocêntrico, que ele não quer que o homem saiba de tudo como ele sabe. Mentira. Mentira de Satanás, mentira que foi no início de tudo já foi feito por ele, pela serpente. O engano, em termos simples, consiste em fazer algo aparentar ser o que não é. Satanás enganou Eva, apresentando-lhe as consequências de comer o fruto proibido de forma bem diferente do que era. Satanás primeiro seduziu Eva. Ele a atraiu estimulando um desejo que havia no seu íntimo, desejo de ser sábia como Deus, né? O objetivo de Satanás era induzir a mulher a usar do seu livre-arbítrio para desobedecer a Deus. Aqui, né, volta de novo na conclusão a falar de que Satanás ele sempre vai tentar fazer você escolher o pecado e não a obediência. Ele vai sempre tentar fazer com que você escolha o mal, com que você escolha errar. E o Espírito Santo de Deus, ele sempre vai nos avisar para que nós possamos evitar o mal, para que nós possamos fugir da aparência do mal. E o resultado foi a corrupção da mente perfeita que Eva tinha. Sucumbindo ao desejo que havia dentro dela, usou da sua própria vontade para se rebelar contra o Criador. A mente perfeita do ser humano foi corrompida então, e Satanás obteve controle. Jesus, porém, aleluia, já anulou o domínio de Satanás sobre a mente humana, por meio do seu sacrifício. A mente foi restaurada, liberta do poder do pecado. Romanos 6,18. Agora temos poder para resistir a todo engano de Satanás. Entretanto, resistir a vencer a guerra que está sempre posta diante de nós na nossa mente. E isso depende de nós. A nossa tarefa é lançar fora a velha natureza e a mente corrompida pelos desejos pecaminosos. Temos de revestir-nos do novo homem, como diz Efésios 4, 22 e 24, com a mente de Cristo perfeita e livre de impureza. Vamos ver o que está escrito em Efésios 4, 22 e 24? Está escrito assim: não deis lugar ao diabo. Olha só, no capítulo de Efésios 4, do versículo 23, eu vou ler antes um pouquinho ali, do 22. Que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito da vossa mente, e vos revistais do novo homem que segundo Deus é criado em verdade, justiça e santidade. Olha só. Por isso, deixai a mentira e falai a verdade, cada um ao seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não deis lugar ao diabo. Não demos brechas a Satanás. Abertura através do quê? Do nosso pecado, da nossa concupiscência da carne. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graças aos que a ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, os quais estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura, ira, cólera, gritaria e blasfêmias, e toda malícia seja tirada de dentre vós. Antes, sede uns para com os outros, benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Cristo vos perdoou. Aleluia! Aqui está
a lição que Paulo nos deixa para que possamos viver uma vida santa, uma vida resgatada no Senhor. Aleluia! Essa é a conclusão da nossa aula de hoje, né? As consequências do pecado do homem, e que Deus abençoe a sua vida, que possamos guardar essa palavra, esse estudo bíblico no nosso coração, para que a palavra do Senhor possa nos edificar dia a dia, que possamos ser benignos, misericordiosos, cheios de amor, de compaixão, perdoar, não deixar o rancor, a mágoa, a ira no nosso coração, buscar ter uma nova criatura, buscarmos nos santificar no Senhor. E que Deus abençoe a sua vida nesse dia e que essa aula possa nos trazer uma edificação, né? Deus abençoe, que o velho homem desapareça, né? Que possamos alimentar a nossa alma com a palavra de Deus, alimentar a nossa mente, termos a renovação da nossa mente pela palavra de Deus. Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus.